Que saudade, quanto tempo! Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um estudo da Casa do Caminho do Grupo Jovem Luiz Sérgio. Meu nome é Tayana e vou hoje com vocês fazermos o estudo do capítulo 17 do Evangelho, item 9 e 10, e o capítulo se chama Sede Perfeito. Sejam perfeitos. Vamos fazer a nossa pequena prece para iniciar, tá bom? Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada pela nossa vida, nossa saúde. Seja conosco, nos amparando e nos fortalecendo, auxiliando nas melhores decisões, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Seja sempre em nome de Maria de Nazaré, nossa mãe, em nome dos nossos amigos espirituais do bem, nossos anjos da guarda que nunca nos abandonam, em nome de Deus acima de tudo, que terminamos essa prece e iniciamos o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Meninos, o estudo de hoje é item 9 e 10. O nome dos itens são: item 9, superiores e inferiores. E item 10, o homem do mundo. Vamos iniciar. No item 9, quando ele fala sobre superiores e inferiores, ele vem explicando sobre as posições que nós temos na Terra. Sobre a posição de superioridade, no sentido de termos pessoas sob a nossa responsabilidade, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja apenas por serem mais jovens, né? Então vamos trazer isso para o dia de hoje, né? Ele fala aqui que a autoridade, assim como a fortuna, é uma questão de responsabilidade. A autoridade que é dada a cada um de nós em algum momento, ela não é um luxo, ela não é uma coroa que colocam na cabeça da gente e faz com que a gente seja melhor que o outro. Nada disso. Uma autoridade muito simples que a gente já tem desde sempre e que independe de classe social, de cor, de lugar onde mora, de local onde nasce, né? É a autoridade de pai e de mãe. A autoridade do responsável, a autoridade dos mais velhos, a autoridade dos professores, a autoridade da lei, da ordem, né, dos policiais. Tudo isso está na nossa sociedade e a gente já é acostumado desde sempre a lidar com isso. Só que quando eles dizem que quando a gente está na posição de superioridade, que a gente tem que saber tratar os nossos subordinados com respeito, a gente tem que saber tratar eles de maneira de que a gente possa se orgulhar da maneira como a gente trata. Porque a gente está na posição de superioridade, na posição de autoridade naquele momento, não significa que essa posição ela é permanente. O mundo dá muita volta. E se a gente parar para pensar na eternidade das encarnações, hoje nós estamos experimentando essa experiência. Mas amanhã pode ser que a gente esteja na posição do subordinado. E qual é a máxima que Jesus nos ensina? Que nós devemos fazer ao outro tudo aquilo que nós queremos que façam conosco. Então, quando na posição de superioridade, quando nós estivermos na posição que nós vamos exercer o poder de mandar, nós vamos estar naquela posição de comando, que nós façamos isso com responsabilidade. Que nós saibamos usar a nossa posição para que a gente se coloque, mas sempre de forma desrespeitosa, sem abuso. Esse termo abuso de autoridade, ele está muito famoso, né? Porém, os padrões da sociedade também, de desrespeito às regras, de desrespeito aos valores, de desrespeito às engrenagens que mantêm uma sociedade funcionando, isso também está muito banalizado e eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Se um professor de vocês na escola fala alguma coisa, é importante respeitar. É importante respeitar os mais velhos, é importante respeitar os pais de vocês. Isso é muito importante na vida diária, porque um dia vocês vão estar nessa posição. De alguma maneira, em algum momento, os papéis eles sempre chegam pra gente, de alguma maneira. E a gente vai ter que saber se portar. E aí? Será que a nossa consciência vai
dizer pra gente que quando a gente foi subordinado, a gente respeitou as ordens? A gente cumpriu as ordens? A gente deu o nosso melhor? Olha que interessante. Seja quem for o depositário da autoridade, em qualquer extensão que ela esteja, desde o Senhor sobre o seu servidor até o soberano sobre todo o seu povo, ele nunca deve dissimular o fato de ser encarregado por almas. Isso é bonito, né? Bonito de ler e necessário e importantíssimo se lembrar. As pessoas que são subordinadas, elas são pessoas. Elas sentem, elas sofrem. Então a gente não pode falar de qualquer maneira com a pessoa, a gente não pode maltratar. Hoje em dia já está voltando um tema muito ruim, que é um tema da escravidão. Muitas pessoas vivendo em situações análogas, ou seja, iguais, parecidas com a da escravidão de antigamente. Pessoas que não têm direito a usar o seu dinheiro, seus documentos, seu tempo, não podem ir e vir. Tem passado muito isso no jornal. Imagine que situação é essa. Então que a gente possa refletir quando estivermos na posição de autoridade, que nós temos que exercer isso com responsabilidade, tá? E por sua vez, quando nós estivermos na posição de inferioridade, quando alguém for o nosso chefe, quando nós formos os filhos, somos já, filhos, quando nós tivermos que obedecer regras de trânsito, as regras que estão na casa do caminho, que nós mesmos estipulamos, que nós façamos isso sim, gente, que é para o melhor convívio. Nem todas as regras nós concordamos, mas se elas existem, são para ser cumpridas. E são debatidas, essas regras não são impostas, São regras que são debatidas, são regras que são feitas para que a gente possa progredir, para que a gente possa conviver melhor, Não jogue papel no lixo, são regras, parecem pequenas. E se a gente infringe qualquer regra, seja ela qual for, na posição de superior ou na posição de inferior, nós vamos em algum momento ter que nos reajustarmos, ou seja, nós vamos em algum momento colher um fruto não muito bom sobre esse nosso ato imprudente, de rebeldia. Aí a gente pensa assim, poxa, quem está na posição de inferioridade é porque é inferior? Seria uma pergunta pertinente, comparativa à questão da pobreza. Será que a pessoa que é muito pobre é porque ela é menos importante para Deus? Será que a pessoa que nasce com uma deficiência, será que é porque Deus não gosta dela? Será que essas pessoas que nascem num país com guerra é porque elas merecem sofrer? Gente, nada disso, nada disso. As condições acontecem para que a gente aprenda com elas. Se nós estamos numa posição que hoje nos parece complicada, é porque em algum momento nós não soubemos aproveitar a oportunidade de aprender com a situação oposta. Ou simplesmente porque nós precisamos passar por essa situação para nos tornarmos pessoas melhores. A doença, ser um subalterno ou um empregado que passa por, às vezes, uma chefia mais difícil. Por vezes a gente tem que passar por essas tribulações para a gente dar valor ao nosso cargo, à nossa profissão, ao nosso emprego, Às pessoas que cuidam de nós e por muitas vezes dizem a palavra não. Quem está na posição do inferior, do subalterno, daquele que manda menos, ele ouve muito não. E a gente não gosta de ouvir não. Mas no caso de uma mãe para um filho, o não muitas vezes livra esse filho de tanto problema. Vocês jovens, às vezes esse não vai evitar que aconteça tanta coisa difícil para vocês. Tenham paciência. Aprendam com a posição dos outros. Aprendam com a experiência de observar. E essa é a maior inteligência que a gente pode ter. É aprender sem passar pelo sofrimento. E eles falam isso aqui nesse item. E no item 10, é um item muito interessante. Fala sobre o homem do mundo. O homem que está no mundo. É um homem como nós, O homem que está no mesmo barco que a gente.
Só que o que a gente tira dessa passagem? Que a gente só consegue evoluir, progredir, se a gente conviver. Quando o eu é maior que tudo, torna-se impossível enxergar o próximo. Se o nosso egoísmo fizer com que a gente se afaste das outras pessoas, que a gente não colabore, não ajude, que a gente evite tudo, como que a gente vai saber se a gente já está pronto para as situações que vão aparecer? Não é recomendado, a doutrina espírita, o evangelho, a segunda doutrina espírita, não recomenda que a gente se afaste, se isole. A gente está no mesmo barco, a gente tem que se ajudar, a gente tem que estar junto. Às vezes a gente briga, mas no dia seguinte a gente vai pedir desculpa. Os laços que nos unem hoje podem parecer incompreensíveis, mas nada é feito por acaso. Os laços que nos unem, eles são cuidadosamente planejados para que a gente possa se reajustar um com os outros e que cada vez mais a gente possa viver bem, aprendendo a lidar com as dificuldades dos outros, com as nossas falhas de antes e progredir. Essa é a ideia, que nós estejamos nesse mundo para melhorar, para somar, para sermos melhores a caminho da perfeição. Esse é o título do capítulo 17, tá bem? Então, meninos, que possamos ser perfeitos nas nossas tentativas de nos tornarmos pessoas melhores e caminhando sempre para cima, para Deus, tá bem? Vamos fazer uma pequena prece para encerrar o nosso estudo. Querido e amado Mestre Jesus, agradecidos estamos pela nossa vida, por esse estudo, por essa bendita doutrina, por estarmos todos juntos nos amparando e que sejamos cada vez, Senhor, mais próximos de Ti, que sejamos cada vez mais próximos dos Teus ensinamentos e que possamos, sim, sermos cristãos na nossa vida, todos os dias, que possamos frear as nossas más tendências e que possamos praticar o bem. Agradecidos em Teu nome, Senhor, por mais um estudo no dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Obrigada, meninos. Até a próxima.